Pessoal, vamos iniciar então um curso de SolidWorks prático, né? E sem mistérios, né? Então, essa aqui é a tela inicial do SolidWorks, né? Aqui nessa imagem a gente não consegue fazer nenhuma peça, nenhum modelo do SolidWorks, então essa aqui é a tela, quando a gente clica no ícone ele abre para nós, né? Então, para nós começarmos a fazer qualquer tipo de modelagem no SolidWorks, então nós vamos no menu Arquivo, Novo. Então, o SolidWorks ele trabalha com três ambientes distintos. Tem o ambiente de peça, o ambiente de montagem e o ambiente de desenho. O ambiente de peça, nós vamos modelar todas as peças de um determinado conjunto mecânico. Vamos dizer, eu tenho um conjunto mecânico, onde eu vou modelar, ele tem 5, 6 peças, eu vou modelar cada peça, vou dar um nome ou um número para esse arquivo e vou salvar. Aí depois, na sequência, nós vamos fazer a montagem do conjunto mecânico aqui, no ambiente de montagem, e também depois o detalhamento das peças e do conjunto mecânico no ambiente de desenho. Então, para começar a parte de modelagem, nós vamos clicar no ambiente de peça, né? E vamos dar um OK. Então, essa página aqui inicial do SolidWorks, né? A interface inicial. Então, aqui é o que a gente chama de área gráfica. Aqui nós temos os planos. E aqui nós temos as vistas que a gente pode movimentar as vistas do SolidWorks, mexer na ferramenta de panorâmica, aumentar, diminuir zoom, e conforme a gente vai dando continuidade, a gente vai vendo como é que faz essas coisas. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar a utilizar o SolidWorks é saber onde estão os planos. Então, o plano frontal está aqui, o plano superior está aqui, o plano direito está aqui. A vista frontal ela está aqui, a posterior, a lateral direita, esquerda, a superior, inferior, e as isométricas, dimétricas e trimétricas estão nessas ferramentas. Então, para mim começar uma peça no SolidWorks, né, eu tenho que saber, né, começar com um plano, né, definir uma vista e trabalhar no menu de esboço. Né. O esboço vai ser a ferramenta que vai iniciar, né, uma determinada modelagem. Então, se eu quero fazer um retângulo, eu quero fazer um quadrado, ou eu quero fazer uma geometria sem essas prontas, né? Em vez de fazer um retângulo, eu quero fazer tipo uma modelagem de uma peça em T, ou uma peça cilíndrica, ou uma peça em semicírculo e tal. A gente precisa trabalhar com as ferramentas de esboço primeiramente e depois vir nas ferramentas de extrusão. Neste caso, eu vou selecionar o plano frontal. Tá? Vou dar um normal to, o plano vai ficar de frente para nós. Vou vir aqui no menu esboço e vou buscar a ferramenta de retângulo. Então, vou pegar a ferramenta de retângulo aqui. Então, quando eu pego a ferramenta de retângulo, ele me aparece esse plano cartesiano aqui na imagem. E tudo eu começo desse cara. Então, vou abrir esse esboço aqui pelo plano cartesiano, cliquei, arrastei e fiz um retângulo. Como é que eu vou fazer as cotas, né, desse retângulo? Né? Eu vou vir aqui dentro do menu esboço ainda, dimensão inteligente, busco a chavezinha de cota, clico na linha vertical, arrasto, clico de novo, ele me aparece uma edição de cota. Existe uma cota aleatória daquele triângulo que foi criado e eu posso agora fazer a edição. Vamos dizer que eu quero essa medida, eu quero com 50 milímetros. Ok, show. Então, a medida do eixo Y desta imagem retangular, o Y está com 50 milímetros. Agora eu quero cotar o eixo X, né? Posso cotar essa linha, posso cotar essa aqui, conforme for, né? Então clico, arrasto, clico com o botão esquerdo do mouse, né? E aparece a edição. Então essa edição aqui eu vou colocar agora 100 milímetros. Bom, pronto. Então uma vez que eu coloquei as cotas na minha geometria, né? A gente percebe que as linhas, os contornos, né? Desse retângulo, eles ficam em negrito. Quer dizer o quê? Que o esboço, né, essa geometria, essa imagem aqui, ela está totalmente definida. Então ela está pronta para receber um próximo comando, que é o comando, né, de adição de material, que nada mais é que o comando de extrusão. Uma vez que eu fiz a escolha do meu plano na minha vista e eu fiz a minha geometria, eu saio da ferramenta de esboço e vou agora na ferramenta de recursos. Ferramenta de recursos, eu costumo fazer assim, ó, vou na ferramenta de recursos e coloco em perspectiva, dimétrica, trimétrica,
isométrica, para mim enxergar a peça numa perspectiva. Quando eu saio da ferramenta de esboço e vou para a ferramenta de recursos, me habilita algumas ferramentas. A primeira delas é a ferramenta de ressalto base extrudado. Essa ferramenta aqui vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para mim adicionar material. Quando eu clico nela, o SolidWorks ele me dá uma imagem de profundidade da geometria, que ela vem aqui ó, com a medida de 10 milímetros, que é a medida daqui ó, até aqui, quer dizer, é o quanto que ele fez do ressalto, só que essa medida é editável. Vamos dizer que eu quero um retângulo de 50 por 100 com uma medida de 30 milímetros. Ó, coloco 30 aqui, dou um Enter, ele me colocou 30 de profundidade, 30 de ressalto. Bom, se eu clicar aqui, eu confirmo o comando, se eu clicar aqui, eu desfaço, se eu clicar aqui, ele me dá uma visualização. Só que essa visualização eu não costumo usar, porque ele já me dá essa prévia aqui em amarelo. Esse vetor aqui, ó, nessa posição, ó, ele está para o lado de cá. Se eu clicar aqui, a extrusão vai para o lado de lá. Se eu quero que ela volte, eu só clico aqui tranquilamente. Vamos dizer que eu não quero essa medida de 30, essa medida daqui até aqui de profundidade. Eu quero colocar uma medida, outra medida, quero alterar a medida. Clico 2 vezes aqui, a caixa vai ficar setada e quero colocar a medida de 50 milímetros. Beleza, então o meu retângulo ele é com altura, o Y de 50, o meu X de 100 e a minha profundidade de 50. É isso que eu quero? Perfeito. Dou um OK. Então, dessa maneira, a gente faz a adição. Eu mostrei para vocês de forma bem simples como é que a gente faz um esboço, né, definido, né, cotado. Então, cotamos o esboço 50 por 100 e fizemos uma adição de material de 50 milímetros de profundidade. Beleza, pessoal? Esse aqui é o início desse curso prático, básico e rápido, né, de SolidWorks que a gente quer desenvolver com vocês aqui no canal. Abraço.